Chegando ao fim, então, da exposição do conteúdo do livro A Crise Ariana no Quarto Século, de Manlio Simonetti. Bom, partindo daquilo que foi dito anteriormente, houve nessa época uma divisão. Lembrando que até então se tinha condenado o arianismo mais radical, dos chamados anomianos. Eu tinha mostrado esse grupo aqui. Esse grupo aqui foi condenado, os anomianos, que eram os arianos mais radicais. Dizer que o pai e o filho são a-homei significa que eles são dissemelhantes. O principal nome desse grupo era Eunômio de Císico. Mas como esse grupo era muito minoritário, o imperador da época, chamado Valente, apoiava os arianos moderados, Demófilo, que era o principal nome, e que foi imposto pelo imperador como bispo de Constantinopla. E aí aconteceu uma coisa, que quando ele foi eleito bispo de Constantinopla, e ele sendo ariano, um grupo de clérigos, padres, diáconos, não sei se também bispos, foi reclamar com o imperador. E o imperador fez com que esse grupo entrasse em um barco. Ao chegar em alto mar, ele tocou fogo no barco, matando cerca de 80 pessoas. Então, esse foi o sinal claro que não tinha diálogo. Tanto que nessa época, todos os bispos, seja aqueles que estavam em comunhão com o Ocidente, que aceitavam homoúsios, seja os que aceitavam homoiúsios, ou seja, que tinham uma teologia origenista, que dizia que o pai e o filho eram semelhantes, e aqui, como era homoiúsios, eram semelhantes na usia. Então, já Santo Hilário de Poitiers já tinha dito que não necessariamente essa posição era herética. Podia ser apenas uma outra maneira de dizer a mesma coisa que criam os ocidentais. Então, nessa época, se torna bispo de Cesareia, no ano 370, Basílio Magno. Basílio, ele, para ser enfraquecido, o imperador então dividiu a Capadócia em duas. A chamada Capadócia Prima, capital Cesareia, bispo Basílio. Antes ele era o metropolita de toda a Capadócia, toda a região da Capadócia. E a Capadócia Segunda, capital Tiana. Então, como agora ele não era mais o metropolita de toda a Capadócia, o que ele fez para não perder a influência sobre o restante? Que esse bispo aqui era ariano. Então ele começa a colocar na região da Capadócia Segunda um monte de bispos conhecidos e amigos seus. Então ele, em 372, coloca Gregório de Nazianzo em Sázima. Só que ele nunca chegou a tomar posse dessa diocese, não. Acabou permanecendo na diocese onde o seu pai, que também chamava Gregório, era bispo, Nazianzo, que era o nome da cidade, né? O irmão de Basílio, Gregório, foi para Nissa, foi eleito bispo de Nissa, e um amigo dele chamado Anfilóquio foi bispo de Icônio. Então, dessa forma, Basílio era o metropolita da primeira Capadócia e tinha influência na segunda. No ano de 374 também acontece a eleição do bispo de Milão, Ambrósio. No Ocidente, a maioria esmagadora dos bispos aceitava o Concílio de Nicéia e era anti-ariana, com a exceção de Milão. O bispo lá, na época, cujo nome em latim é Auxentius, era ariano, mas como imperador do Ocidente, Valentiniano, era tolerante, então ele permitiu que esse cara ficasse lá. Ele não o removeu. Mas aí você tinha a grande cidade de Milão com o bispo ariano e todo o entorno com bispos anti-arianos. Até que esse bispo, então, Auxentius, morreu. E aí o povo se reuniu na catedral. Os bispos do entorno
não queriam ordenar nenhum que fosse ariano. Falou, se for ariano, a gente não ordena. A maioria do clero da cidade e uma parte do povo era ariano. Então falou, se não for ariano, a gente não ordena. A gente não escolhe. Então virou esse impasse. Os ânimos começaram a ficar acalorados, começou a haver confusão. Chega então a força pública com o governador da província, aquela província ali no norte da Itália. E o nome do governador chamava-se, em latim, acho que é consulares. Dessa província era um homem de cerca de 40 anos chamado Ambrósio. Ele chegou lá, colocou ordem na turma que estava querendo brigar e talvez por chamar a atenção, a sua maneira de ser, era um homem ponderado, era um homem honesto, respeitado. Ele foi uma solução de compromisso, já que ele era de família católica nicena. Então, os bispos não teriam dificuldade em ordená-lo. Por outro lado, ele era funcionário do império e tinha tido tolerância para com os arianos. Ele não, seguindo a política do imperador do Ocidente, ele não tinha perseguido os arianos. Então, os arianos não achavam ruim que se fosse ele. Ele falou, se tiver de ser um niceno, que pelo menos seja um que seja racional, né? Que seja moderado. Então, Ambrósio foi aclamado como bispo de Milão. Inclusive, o Simonetti menciona a Vita Ambrosi, foi escrita por um colaborador próximo de Santo Ambrósio, que conta a história de que na hora, aquela confusão, Ambrósio estava à frente e uma criança teria gritado, Ambrósios Episcopos. Daí o povo gostou da ideia e elegeu ele bispo. No início ele não quis, inclusive ele nem era batizado. Em 8 dias ele foi batizado, crismado, recebeu a primeira Eucaristia, foi ordenado diácono, presbítero e bispo. Então quem são os capadócios? A Capadócia é uma região que fica ali norte da Turquia, do lado oriental. Então, noroeste da Turquia. Capadócios, quando se diz os padres capadócios, são esses 3. Mas eu coloquei João Crisóstomo aqui no meio porque ele era conhecido, especialmente de Basílio. Basílio Magno. Ele era um homem de fé católica, ligado ao grupo dos homoiusianos. Então, quem tem aquele esquema simplista, né? Falar, olha, homoousianos, que aceitavam facilmente homoousios, eram católicos. Todos os outros eram arianos. Uma das coisas que mostra a falsidade desse raciocínio simplista é que todos os capadócios aí saíram de ambientes homoiusianos. Ou seja, que diziam que pai e o filho eram semelhantes segundo a Usia, que já tinha dito, Santo Hilário de Poitiers, não necessariamente é uma atitude herética, é uma questão só de termos. Então, Basílio Magno foi eleito em 370. Tem uma coisa curiosa, que São João Crisóstomo conta no livro O Sacerdócio, que os dois se conheciam, estudaram juntos, Basílio era mais velho, e eles tinham tido uma espécie de pacto entre os dois, que o que um escolhesse, o outro escolheria. Então, os dois queriam permanecer monges, mas se um aceitasse a ordenação, o outro também aceitaria. Se um negasse, o outro também negaria. Beleza, estava combinado. Mas aí, João Crisóstomo diz assim, olha, Basílio era muito melhor do que eu. Eu não tinha tanta virtude, eu não era tão talentoso, e eu não queria privar a igreja de um bispo tão bom. Então, João Crisóstomo se escondeu. O pessoal que queria ordenar os dois chegou para Basílio e falou, olha, o outro já foi ordenado. E aí Basílio Magno pensou, mas eu combinei com ele, né? Se um fosse ordenado, o outro iria também. Aí ele foi e se deixou consagrar bispo, lá de Cesareia, primeiro padre, né? E depois bispo, em 370. E João Crisóstomo não queria. E ele escreve o livro chamado O Sacerdócio justamente como justificativa de porque ele era muito imperfeito, não poderia ser sacerdote. Depois que Basílio já tinha morrido,
João Crisóstomo, então, é ordenado sacerdote e chegou a ser bispo de Constantinopla, que era a capital do Oriente na época. Mas, enfim, Basílio, de família católica, a avó dele, chamada Macrina, tinha conhecido um grande bispo do Oriente, da região da Turquia, chamado Gregório Taumaturgo, que estudou com Orígenes, que escreveu um livro de apologia em favor de Orígenes. Então, uma tradição antiga originiana até de família. Gregório de Nissa era irmão de Basílio. Então, esses dois é que são os irmãos. Gregório de Nazianzo era amigo de Basílio. Os dois estudaram juntos em Atenas, em Constantinopla. Eram muito versados em filosofia, em retórica, tinham assim, uma formação absolutamente brilhante. Eles eram de classe alta. A gente pode dizer, Basílio Magno é teólogo, mas se destacou muito pela maneira de governar. Era um homem que sabia governar. O dom de governar era com ele. Tinha uma esperteza política, uma coisa assim absurda. Gregório de Nissa, nessa coisa de governar, ele não era muito bom. Ele tinha até certa dificuldade, porque ele era muito ingênuo. Ele se destaca por ser um grande teólogo. Tem diversos livros dele, de uma teologia altíssima. E ele também escrevia muitos livros de vida dos santos. Gregório Nazianzo era poeta e orador. Então, as principais obras dele são discursos, que os antigos chamavam de oraciones, e poesias. E ele tinha o desejo de elevar os escritos cristãos a uma qualidade tal que fosse comparável aos escritos pagãos. Ele queria que que houvesse um escritor cristão que soubesse fazer poesia como os clássicos. Então, qual que foi a política de Basílio de Cesareia? Qual foi a iniciativa que ele teve para poder tirar a igreja da crise? Ele foi eleito quando tinha por volta de 40 anos e morreu com menos de 50. Então, às vezes, a gente vê algumas imagens de São Basílio, ali um velho, né, com cabelo branquinho, mas quando ele morreu não tinha nem 50 anos. Vários bispos orientais, dentre o grupo chamado Homoiousiano, que dizia que o pai e o filho são semelhantes segundo a substância, tinham entrado em comunhão com o Ocidente. Tinha sido explicado para eles, falou, homoúsio significa isso, não é que é uma pessoa só na Trindade. Nessa época, já se era interpretado como usia no sentido segundo de Aristóteles, ou seja, os dois são da mesma divindade, não significa que fosse a mesma pessoa, porque senão seria juntar demais, seria heresia. E quem que explicou isso para Basílio, essa maneira de interpretar homoúsios, foi Apolinário de Laodiceia. Quando ele foi ordenado bispo, ele já aceitava homoúsios, porque ele era sacerdote de um padre, sacerdote em uma diocese onde o bispo tinha aceitado homoúsios. Esse Apolinário de Laodiceia era anti-ariano e amigo de Santo Atanásio. Foi ele que explicou o homoúsios para Basílio, está aqui na epístola 361 e 362, entre os dois. Os ocidentais, eles tinham receio de afirmar as três hipóstases, lembra lá? Os ocidentais afirmavam homoúsios e no concílio de Nicéia identificava usia e hipóstase. Então, você só tem uma usia, só tem uma hipóstase. E já no concílio de Sérdica, se condenava, falou, olha, é anátema quem afirmar que em Deus há três hipóstases. Só que essa era a doutrina tradicional do Oriente, inspirada em Orígenes. Então, os orientais anti-arianos, que era a maioria absoluta, tinha essa doutrina muito clara. Então, o que Basílio fez? Ele pegou a maneira forte de afirmar a unidade do Ocidente, usia, e a maneira forte de afirmar a distinção do Oriente, hipóstases, três hipóstases, e articulou numa só teologia. Então, ele foi o cérebro. E ele
também os outros, né, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, que fizeram a articulação que veio a reconciliar teologicamente Ocidente e Oriente. Pai, Filho e Espírito Santo unidos numa mesma usia, 3 hipóstases, ou seja, que subsistem em si mesmas, coeternas, sem subordinação. Livros importantes que ele escreveu. Contra Eunômio era o chefe dos arianos radicais. Então, é um livro para refutar o arianismo. Sobre o Espírito Santo, para refutar quem negava a divindade do Espírito Santo, que isso era um problema que começava a surgir. Porque a controvérsia ariana se concentrou tanto na questão do Filho, inclusive o Concílio de Nicéia só diz assim, cremos no Espírito Santo, mas não especifica, né? Que nessa época aqui, a polêmica começa a desdobrar também contra aqueles que negam a divindade do Espírito Santo. Então, qual que era a estratégia dele? Ele não se apegava a formas fixas. Ele queria reunir do lado anti-ariano o maior número de pessoas possível. Então, ele tentava estabelecer diálogos com o Ocidente, ele tentou ganhar aqueles que diziam que o pai e filho são semelhantes, ele tentou ganhar os homoiusianos, ou seja, que diziam que o pai e filho são semelhantes segundo a usia, e tentou ganhar o máximo de pessoas para si. Então, ele afirmava claramente que o Espírito Santo é coeterno, ele tem as expressões, né, co-adorado, com-glorificado, que depois vai aparecer no Concílio de Constantinopla. Mas ele, por exemplo, ele não diz o Espírito Santo é homoousios com o Pai. Ele não diz isso claramente. Por quê? Porque ele queria manter o diálogo com todos aqueles homoiusianos. E tinha alguns que não tinham ainda clareza se o Espírito Santo estava no mesmo nível do Pai e do Filho ou não. Porque não era o tema teológico da época. Agora que o pessoal começava a conversar. Ele, nos livros dele, ele diz claramente que o Espírito Santo não pode ser considerado criatura e ele é uma hipóstase. Agora, ele não precisa de mais justamente para deixar essa porta aberta para o diálogo. Então, aqui uma carta atribuída a ele, que ele escreve a Gregório de Nissa, o irmão dele. A respeito das doutrinas sobre Deus, muitos, não distinguindo a substância comum, o que é substância comum? Tes, usias, do conceito de hipóstases, que era o que fazia o Ocidente. Uma usia, uma hipóstase. Entendia como sendo a mesma coisa. Inclusive, mesmo depois da controvérsia ser resolvida, o Ocidente não vai usar hipóstase, que é uma palavra grega, mas se você fosse traduzir, hipo, em latim é sub, stasis, em latim, instância, seria substância. Então, eles não usam isso. Eles preferem o conceito de persona, que equivaleria ao grego prosopon. Então, eles têm dificuldade. Muita gente tinha dificuldade com o conceito de hipóstase. Então, diz Basílio, né, a confusão que se faz entre usia e hipóstase. Confundem os conceitos e acreditam que não há diferença entre dizer usia ou hipóstase. Por isso, alguns que acolhem tais discursos sem examiná-los, decidiram afirmar, assim como há uma única substância, há também uma única hipóstase. Quem falou isso aqui? Concílio de Sérdica, de todos os bispos do Ocidente. E, no Anátema, o Concílio de Nicéia, diga-se de passagem. Inversamente, aqueles que aceitam 3 hipóstases acreditam que, correspondentemente, deve-se afirmar a divisão das substâncias, segundo o mesmo número. Então, tinham muitos homoiusianos que não aceitavam homoúsios por causa disso. Por esse motivo, para que isso não aconteça também contigo, apresento-te um resumo sobre este tema. O significado dos termos, para dizê-lo brevemente, é o seguinte. De todos os nomes, aqueles que se predicam de vários objetos distintos numericamente possuem um significado mais geral, como, por exemplo, homem. De fato, quem o diz indica com esse nome a natureza comum. Então, homem seria a usia, é a natureza comum. Ele usa aqui usia no sentido de usia segunda de Aristóteles. E não define com a palavra um homem em particular, que precisamente por esse nome é reconhecido em sua individualidade.
pois Pedro não é mais homem do que André, João ou Tiago. O significado comum, que abarca igualmente todos os que recaem sob o mesmo nome, exige uma subdivisão, para que reconheçamos não o homem em geral, mas Pedro ou João. Outros nomes, ao contrário, trazem uma indicação mais particular, de modo que consideramos, por meio deles, não a natureza comum, mas a delimitação de uma entidade singular, que em sua individualidade nada tem em comum com aquilo que pertence ao mesmo gênero, por exemplo, Paulo ou Timóteo. Com efeito, tal palavra não se estende à natureza comum, mas distinguindo-se do significado geral, dá por meio dos nomes a indicação de algumas entidades delimitadas. Então, a carta é longa, né? Não vou ler ela toda aqui, mas ele diz: Usia, o que é? É a natureza comum, é a divindade. Hipóstase, o que é? Aquilo que é próprio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é próprio apenas do Pai? O Pai é o que gera e não é gerado por ninguém. Isso é só o Pai. Então, aqui está a entidade individual, a hipóstase do Pai. O Pai é o que não é gerado e gera. E o Filho? O Filho é o que é gerado. E o Espírito? O Espírito é o que procede do Pai. Então, dessa forma, se vê que na Trindade existe aquilo que é singular, de uma entidade singular, que ele vai chamar de hipóstase. E existe a divindade, a glória, a honra, a eternidade, tudo isso que é comum. E o que é comum ele vai chamar de ousia. Houve um grande problema na sede de Antioquia. Aconteceu o seguinte: tinha um grupo lá em Antioquia que sempre aceitou o homoousios. Era um grupo de padres e um grupo de fiéis, mas não tinha bispo. Mas esse grupo sempre esteve em comunhão com Santo Atanásio. O grupo majoritário, o grupo maior, era ligado à doutrina das três hipóstases. Era do grupo homoiusiano. E esse grupo tinha como bispo Melécio. E em 362, Melécio aceitou o homoousios. Então, Melécio, podemos dizer, aceitando o homoousios, não tinha problema nenhum, aceito como anti-ariano, ortodoxo, com a fé correta. Ponto. Só que Lúcifer de Cagliari, lembrando, Lúcifer, na antiguidade, não tinha nada a ver com o demônio. Ninguém chamava o demônio de Lúcifer. Isso é uma coisa moderna, que passaram a usar esse nome próprio para significar o demônio. Mas esse bispo chamado Lúcifer de Cagliari, que estava exilado porque tinha se recusado a condenar Santo Atanásio, passou por Antioquia e, para ele, por fato de Melécio ter sido homoiusiano, ou seja, de dizer que as naturezas do Pai e do Filho são semelhantes, que o Pai e o Filho são semelhantes segundo a natureza. O que para ele, que era ocidental, significava que eles eram semi-arianos, então ele não podia ser bispo. Então, não reconhecendo Melécio como bispo, Lúcifer de Cagliari foi lá naquele grupo pequeno que estava em comunhão com Santo Atanásio e elegeu Paulino como bispo. Então você tinha na mesma cidade de Antioquia 2 bispos católicos, Melécio e Paulino. Melécio, que é venerado como santo, São Melécio. E na mesma cidade, o imperador impôs Eusóio de Antioquia, que era o bispo ariano. Então você tinha 3 bispos dentro da mesma cidade. Na época que o imperador Valente colocou sua política ariana em vigor, ele expulsou da cidade os bispos que tinham a fé católica. Então ficou só o bispo ariano. Mas Melécio ainda era o bispo, ainda que ele estivesse no exílio. Da mesma forma que aconteceu em Antioquia, em diversas outras cidades do Império, grupos de fiéis que recusavam o bispo, ou porque o bispo tinha assinado o concílio
de Rimini Seleucia, que era ambíguo, né? Podemos dizer que era usado pelos arianos porque era ambíguo o suficiente a ponto de não afirmar claramente a divindade do Filho. Então, eles se recusavam, falaram, olha, esse pessoal é herético, não queremos comunhão com eles. E ele tinha os seus próprios bispos. Então, começou a surgir diversas dessas pequenas comunidades que se recusavam à comunhão com o principal da igreja. Lembrando, Santo Atanásio, já na carta chamada Tomus ad Antiochenos, ele vai dizer que quem assinou o concílio de Rimini e Seleucia bastava fazer uma profissão de fé assinando o credo de Niceia, que estava readmitida à comunhão. Então, Atanásio tinha uma atitude moderada em relação a isso. Mas diversos outros fiéis não, eram rigoristas. Inclusive Lúcifer de Cagliari. E aí surgiu o seguinte problema. Melécio tinha comunhão da maior parte do Oriente. A maior parte era ligado à doutrina das três hipóstases. Reconhecia ele como bispo. Inclusive, São Basílio reconhecia ele bispo. Foi Melécio quem ordenou São João Crisóstomo. Só que Roma não reconhecia Melécio, reconhecia Paulino. Santo Atanásio, como já tinha vínculo com essa comunidade aqui, em 363 Santo Atanásio foi até Melécio, procurou conversar com ele, não foi recebido. Os dois eram inimigos pessoais. Então, seja Santo Atanásio, seja o sucessor dele, Pedro, vai ter em Paulino a sua comunhão. Então, você tinha dois bispos representando a comunidade católica em Antioquia. Melécio tinha maioria e Paulino uma minoria. A relação de Basílio com o Papa Dámaso. Às vezes as pessoas, quando contam a história da igreja, parece que vão contar um determinado episódio e conta como se fosse assim, a Liga da Justiça. Então, aí, quando você vai ver o filme da Liga da Justiça, ou o desenho da Liga da Justiça, os bons são sempre bons, só agem pelo bem e sempre são amiguinhos. E os maus são sempre maus, agem sempre por causa do mal e são sempre inimigos. Mas a realidade é muito mais complexa do que isso. Por exemplo, São Basílio e o Papa Dámaso tinham relação cordial, porque eram bispos importantes, mas não eram amigos, definitivamente. Então, Basílio, que se empenhava para unir no mesmo fronte anti-ariano os homoousianos, ou seja, os ocidentais e os egípcios, e os homoiousianos, aqueles que diziam que o Pai e o Filho são semelhantes segundo a essência, que nós já vimos em Hilário de Poitiers, que é a mesma coisa, questão só de termos. Ele escreve ao Papa Dámaso, a Epístola 70, pedindo apoio, porque o imperador Valente estava perseguindo tanto os homoousianos quanto os homoiousianos, porque todos eles eram contra o arianismo. Então ele queria uma espécie de apoio moral da parte do Papa Dámaso. E queria que uma comissão visitasse o Oriente, seja para ver a situação real, porque o pessoal do Ocidente achava o quê? Não aceitar homoousios era o mesmo que ser ariano. Aceitar as três hipóstases era o mesmo que ser semi-ariano. E já Hilário de Poitiers, que tinha visitado o Oriente, viu que não era assim. Então Basílio queria que uma comissão saísse do Ocidente para ver em loco o problema oriental. Só que Dámaso respondeu muito mal. Ele mandou um sacerdote chamado Evagrio. Um ano depois, demorou um ano para responder, né? E esse Evagrio não trouxe carta de resposta, já começa por aí. E nem sequer fez uma carta dizendo Basílio, etc., aqui eu, bispo de Roma, Não teve carta de resposta. Devolveu a Basílio as cartas que ele e os bispos orientais tinham mandado. Então, mais uma desfeita, por assim dizer. E aí, ao que parece, o sacerdote Evagrio diz assim, que certamente não agradaram aos mais exigentes de lá, porque tinha muita gente lá no Ocidente que achava que, olha, aceita três hipóstases, é tudo semi-ariano, que é uma simplificação grosseira. Apresentou também um texto, que veio lá do Papa Dámaso,
provavelmente uma profissão de fé que Basílio deveria fielmente transcrever e assinar. Foi quase uma resposta dizendo assim: olha, primeiro prova que você não é herege. E aconselhou o envio de uma verdadeira delegação oriental ao Ocidente. Então, o Papa Dámaso fez pouco daquelas cartas que São Basílio e os bispos reunidos em Cesareia em concílio enviaram para ele. Basílio, então, chamou um sacerdote chamado Doroteu para se encontrar com Dámaso em Roma. E Doroteu tinha pedido, falou: mas eu não queria ir sozinho não, deixa eu levar Gregório de Nissa. Só que como Gregório de Nissa era inexperiente nessas coisas de diplomacia, Basílio disse assim, respondeu assim: com um homem tão orgulhoso e que está tão acima que não pode ouvir aqueles que da terra lhe dizem a verdade, o que poderá Gregório, cujo caráter é alheio à adulação servil, conseguir? Então veja que São Basílio considerava o Papa Dámaso um homem extremamente orgulhoso, autoritário, e que diante dele não era prudente levar São Gregório de Nissa, que era meio assim, né, inocente nessas coisas, e acabar dizendo a verdade nua e crua, e o Papa Dámaso ia se enfurecer com ele. Mas o problema é que o próprio Doroteu também, não é que ele foi muito político na sua viagem. Porque quando ele, estando lá em Roma, diante do Papa Dámaso, o bispo Pedro de Alexandria, sucessor de Santo Atanásio, estava lá exilado. Que Alexandria tinha um bispo ariano, Pedro então foi para Roma, estava lá escondido. Quando esse Pedro de Alexandria acusou Melécio, lembrando, Melécio era o bispo da maior parte dos fiéis lá, mas ele não estava em comunhão com Roma, estava em comunhão com São Basílio. Quando esse Pedro acusou Melécio de ariano, Melécio estava exilado por ter condenado o arianismo nessa época. Doroteu não se conteve e respondeu a Pedro de forma vivaz e alterada. Foi uma discussão, aquela discussão assim que o pessoal só falta pegar na porrada. Então, qual foi a resposta do Papa Dámaso? Ele respondeu com uma fórmula de fé anti-apolinarista, nós vamos ver o que é o apolinarismo mais à frente, e afirmando a divindade do Espírito Santo. Até aqui, tanto Basílio quanto Melécio, todo mundo que tinha fé católica, condenava essas duas heresias aqui. E considerando inválida a ordenação de Melécio, o bispo de Antioquia era Paulino. Então, veja, Dámaso consolidou a sua posição em relação a Paulino, o bispo da minoria, que era o verdadeiro bispo de Antioquia. Melécio não estava em comunhão com o Papa e nem com o bispo de Antioquia. Então, começa a se consolidar na igreja dois blocos que vão se encontrar no Concílio de Constantinopla. O Ocidente, aliado de Alexandria, versus o Oriente. O Oriente começa a ter ciúmes de Roma, aversão a Roma, considerar o bispo de Roma como intrometido, porque o Oriente considerava o Papa de Roma como o primeiro em honra. Isso é proclamado no Concílio de Constantinopla. A primeira sé é a sé romana, é a sé de Pedro e Paulo. Mas os orientais não queriam que o Papa de Roma se intrometesse em decisões jurídicas do Oriente. Não queriam conceder ao Papa de Roma o primado de jurisdição que ele tinha sobre o Ocidente. Então, esse rasgo aqui, esse problema, vai se acentuando e ao longo dos séculos até acontecer a separação total em 1054. Então, o que são os pneumatômacos? Existia um homem chamado Eustácio de Sebaste. Ele era entusiasta do monaquismo, então ele criou ordens monásticas, era muito penitente, até exageradamente penitente, e
no princípio, ele inspirou São Basílio. Então, São Basílio via nele um exemplo, no início. Ele, antes, quando São Basílio era criança, ele tinha sido ariano. E depois voltou à ortodoxia, conduzido pelo bispo de Cesareia. Não São Basílio, 2 antecessores dele, antes dele. E ele, inclusive, foi exilado em 360. Então, era um sujeito, para dizer o mínimo, inconstante. Melécio, que era o bispo lá de Antioquia, que o Papa de Roma não aceitava, mas estava em comunhão com São Basílio. E esse Eustácio, de Sebaste, eles não se davam bem. Então, como Basílio estava em comunhão com Melécio e gostava muito de Eustácio, Basílio tentou reconciliar os dois. Aí esse Melécio vai e acusa Eustácio de Sebaste de heresia, porque ele não aceitava a divindade do Espírito Santo. E, de fato, a posição dele em relação ao Espírito Santo era, no mínimo, ambígua, até o momento. Então, Basílio vai, reúne com ele, tenta convencê-lo, ao que o Simonetti escreve no livro, convence ele. É assim? É. Não, então eu aceito. O Espírito Santo é Deus. Só que depois que terminou essa reunião, ele foi, então, para uma outra região e talvez lá os arianos encheram a cabeça dele, né? Você vai deixar esse Basílio mandar em você? Pelo amor de Deus, esse cara está te pressionando. Porque os outros bispos disseram assim, olha, você precisa assinar uma confissão de fé dizendo que você não nega que o Espírito Santo é Deus. E aí esse sujeito, que tinha um temperamento assim meio explosivo, tinha uns monges que ajudavam lá em Cesareia, na diocese de Basílio. Lembrando que não é Cesareia do Eusébio de Cesareia, não. É Cesareia da Capadócia, lá na Turquia. Então ele retira os monges. Esses monges começam a caluniar Basílio, dizendo que ele tinha tido contato com Apolinário. Lembra lá que foi Apolinário que ensinou Basílio o que era homoousios? Em que sentido os ocidentais chamavam homoousios? E Apolinário estava com umas ideias estranhas, que é o apolinarismo, né? Mais à frente vamos ver. E aí esse pessoal começou a dizer, Basílio é apolinarista. Começou a caluniar Basílio nas dioceses. Então São Basílio fez um concílio, pediu a Eustácio que assinasse o símbolo de Nicéia e uma declaração dizendo que o Espírito Santo é Deus. E Eustácio se recusou. E a partir daí os dois se romperam definitivamente. Eustácio se juntou com outros arianos do grupo moderado e esse grupo passou a ser chamado de macedoniano. Então, quando a gente vê no concílio em outro documento, a igreja anatematiza os macedonianos, é esse pessoal que negava que o Espírito Santo é Deus, dizia que o Espírito Santo era criatura. Os arianos é muito simples de entender, né? Eles achavam até que Jesus é criatura, então o Espírito Santo também seria. E tinha esses, como Eustácio, que tinham sido homoiousianos, ou seja, que defendiam que pai e filho são semelhantes segundo a ousia, mas não queriam acrescentar a esses dois a pessoa do Espírito Santo. Então negavam que o Espírito Santo fosse divino. Então o que é apolinarismo? Era relativamente comum na área de Alexandria, ou seja, norte do Egito, ali norte da África, o tipo de cristologia chamado Logos Sarx. O que é isso? Quando a gente vê no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em grego, e o Logos se fez Sarx. Isso quer dizer que para muita gente lá em Alexandria, inclusive o próprio Ário, o Logos assumiu o corpo humano de Jesus, diretamente, sem a presença de uma alma humana. Aquilo que no ser humano é a alma, em Jesus era a divindade diretamente. Então, esse Apolinário, que era anti-ariano, então vejam, não é porque era anti-ariano que tinha as ideias corretas. Amigo de Santo Atanásio, amigo de Basílio, ele começa a pregar por volta dessa época, 370, que Jesus não tinha uma alma humana. Ou se ele tinha uma alma humana, que ele não tinha o intelecto. Porque o Logos
se fez carne, ou seja, o Logos assumiu um corpo, mas não uma alma. E ele chega a convencer até parte da comunidade de Paulino. Paulino é esse aqui, ó, que estava em comunhão com Santo Atanásio. Então, ele convenceu uma boa parte dessa comunidade a se juntar a ele. Apolinário, então, entrou em contato com exilados de Alexandria. Alexandria estava sendo governado por um bispo ariano. O bispo ariano era muito violento, expulsou muita gente de lá, muita gente fugiu. Então, ele entrou em contato dizendo, olha, eu fui amigo de Atanásio. Muitos daqueles exilados tinham essa cristologia aqui, Logos Sarx, e queriam estar em comunhão com eles. Só que, entrando em contato, seja com o bispo Pedro de Alexandria, seja com o próprio Paulino, eles ficaram sabendo, falaram, olha, esse pessoal apolinarista, Apolinário não está em comunhão com Roma, não está em comunhão com o Papa Dámaso. Então, eles negaram a comunhão. E sobre essa cristologia escreveu Gregório de Nazianzo. Esses homens não enganem os outros nem a si mesmos, admitindo que a humanidade do Senhor, como eles dizem, ou melhor, o nosso Senhor e Deus, seja um homem desprovido de intelecto, que é isso que eles diziam. O Logos assumiu um corpo, sem intelecto. De fato, nós não separamos o homem da divindade, mas afirmamos que ele é um só e o mesmo. Antes, não um homem, mas apenas Deus e Filho, anterior aos tempos, não misturado ao corpo, e ao que pertence ao corpo, no fim também homem, assumido para a nossa salvação, passível na carne e passível na divindade, circunscrito no corpo, incircunscritível no espírito, o mesmo terreno e celeste, visível e inteligível, compreensível e incompreensível, para que por meio desse mesmo homem completo e Deus fosse recriado o homem inteiro que havia caído sob o pecado. Então, qual que era o raciocínio dos santos padres? Aqui nós vemos Gregório de Nazianzo. Jesus, o Logos divino, eterno, tem que ter assumido um homem completo, porque só o que for assumido foi redimido. Se não me engano, quem disse isso pela primeira vez foi Irineu de Lyon. Se a divindade não assumiu a alma humana, então a alma humana não foi redimida. Então Jesus tem que ter sido um homem completo, igual a nós em tudo, com exceção do pecado. Sendo assim, ele tinha uma alma humana, ele tinha um intelecto humano. Se alguém pensa que Santa Maria não é mãe de Deus, então aqui São Gregório de Nazianzo antecipa em 50 anos o concílio de Éfeso, que afirma que Maria é mãe de Deus. Que diz aqui, se alguém pensa que Santa Maria não é mãe de Deus, está fora da divindade. Se alguém diz que o Logos passou pela Virgem como através de um canal e não foi formado nela divinamente e humanamente, digo divinamente porque sem a participação de um homem, humanamente porque sob a lei da gestação, tal pessoa é igualmente ateia. Se alguém diz que primeiro foi criado um homem e posteriormente Deus o revestiu, está condenado, pois isto não é um nascimento de Deus, mas uma negação do nascimento. Então o que ele está dizendo? Se Deus assumiu um homem, significa que aquele homem é Deus. Tem duas naturezas, divina e humana, mas uma só pessoa, divina. Por isso Maria é mãe de Deus, porque aquela pessoa que ela gerou é divina. Concílio de Constantinopla. Então, em 378, morre o imperador Valente, que era um homem muito violento e estava governando aí a favor dos arianos. Ele morreu numa batalha contra os bárbaros. No Ocidente reinava Graciano. Graciano era niceno. E no Oriente sobe o poder, então, Teodósio I. Ele é que vai convocar o Concílio de Constantinopla. Em 379, morre São Basílio Magno, antes então de ver a vitória das suas ideias, porque aquele grupo que ele conseguiu juntar de antigos homoiusianos que passam a aceitar o homoúsios de Niceia, e ele interpreta uma ousia em 3 hipóstases. Essa soteriologia que se torna vitoriosa, que reúne a maior parte dos bispos do Oriente,
Ele não chegou a ver o sucesso dela em Constantinopla porque ele morreu antes. É eleito bispo de Constantinopla Gregório de Nazianzo. Era grande orador, no começo a comunidade católica era pequena, minoritária. Então ele começa a reunir uma pequena igreja e vai falando, era um orador espetacular, não tinha nada que os arianos pudessem equiparar a Gregório de Nazianzo, então ele vai convertendo mais gente, as pessoas vão chegando, vão indo, uma área de cultura grega muito forte, então ele falava muito bem, o poder da retórica, aquela coisa toda, até que Teodósio, sabendo da fama que ele ganhava cada vez mais, coloca ele como o único bispo de Constantinopla e manda exilar Demófilo, que era o bispo ariano. O bispo de Alexandria, Pedro, de volta do exílio, tenta eleger Máximo. Então veja, aqui nós vemos a rivalidade que começa a existir. Oriente versus Ocidente mais Alexandria. Que Alexandria queria ser a igreja mais importante do Oriente. E qual que era a grande rival de Alexandria? Constantinopla. Então, segundo Simonetti, isso foi obra de Pedro de Alexandria, bispo de Alexandria. Só que isso deu errado. O Papa Damaso não aceitou esse Máximo, os bispos do Oriente em peso não aceitaram, e por fim até o próprio Pedro de Alexandria se recusa a aceitar Máximo. E curiosamente, um dos pouquíssimos bispos da igreja que aceitou esse Máximo como bispo foi quem? Santo Ambrósio. Falta de discernimento aí do grande bispo de Milão. A rivalidade como principal sede no Oriente entre Alexandria e Constantinopla. Então, no dia 27 de fevereiro de 380, acontece o Édito de Tessalônica. Quem acha aí que foi Constantino que fez a Igreja Católica, a religião oficial do Império, está errada. Qual é a religião oficial? É o Édito de Tessalônica de Teodósio. Então diz assim, Teodósio e Graciano. Então diz assim: queremos que todos os povos governados pela administração da nossa clemência professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos, que até hoje foi pregada como a pregou ele próprio, e que é evidente que professam o pontífice Damaso e o bispo de Alexandria, Pedro, homem de santidade apostólica. Então, veja, a grande influência que tinha o Papa de Roma e no Oriente, o bispo de Alexandria. Isto é, segundo a doutrina apostólica e a doutrina evangélica, cremos na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob o conceito de igual majestade e da piedosa Trindade. Ordenamos que tenham o nome de cristãos católicos, quem siga essa norma, enquanto os demais os julgamos dementes e loucos, sobre os quais pesará a infâmia da heresia. Seus locais de reunião não receberão o nome de igrejas e serão objetos, primeiro, da vingança divina, e depois serão castigados pela nossa própria iniciativa que adotaremos seguindo a vontade celestial. Então, a partir desse 380, uma série de leis restringindo o arianismo, proibindo os arianos de se reunirem dentro da cidade. Então, uma série de procedimentos para que, se um bispo for acusado de ariano, ele é deposto e por aí vai. Então, o concílio reuniu 150 bispos no ano de 381. Começou sob a presidência de Gregório de Nazianzo, que era o bispo de Constantinopla. No meio do concílio morre Melécio. Lembrando, Melécio é, lá no cisma de Antioquia, aquele que estava em comunhão com a maioria do Oriente, inclusive São Basílio, mas não em comunhão com o bispo de Alexandria e o Papa. Então morreu esse Melécio. Gregório, que estava em comunhão com Melécio, o que ele diz assim? Olha, gente, já que Melécio morreu, a gente reconhece Paulino, que aí acabou o cisma, tem um bispo só, certo? Todo mundo crê lá que Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, então não tem problema nenhum. A fé dos dois é a mesma. Encerra o cisma, escolhe Paulino. Mas os orientais sabiam que Paulino estava em comunhão com o bispo de Alexandria e com o bispo de Roma. Então, por ciúmes, por politicagem, eles não aceitam Paulino e elegem um outro Flaviano, bispo de Antioquia. Então, Gregório fica profundamente irritado, inclusive ele
tem algumas coisas que ele fala na sua autobiografia, né? Que ele conta esse episódio em relação aos bispos reunidos em Constantinopla, que é no mínimo engraçado. Ele diz assim que tinha gente ali que não sabia nada, que entrou com fé ariana e por uns trocados saiu com fé católica. Então ele diz assim, ele esculhamba mesmo o pessoal que estava lá. E esse é um dos motivos, rivalidade boba, rivalidade besta e prejudicando a unidade da igreja. Então ele vai e renuncia. O Simonetti desconfia, ele escreve aqui, que ele queria assim que o pessoal falasse, não renuncie não, para sair assim fortificado, né? Mas rapidinho o pessoal aceitou a renúncia dele e pronto. Elegeram um outro funcionário romano com o bispo, semelhante ao que aconteceu com Santo Ambrósio. O nome era Netário. Então elegeu esse Netário como bispo de Constantinopla e segue o jogo. Gregório de Nazianzo primeiro vai ajudar na sua diocese de origem e depois vai se recolher como monge. No concílio, Constantinopla foi definida como a sé principal do Oriente, depois de Roma, como a nova Roma, já que era também capital. O apolinarismo, que dizia que Jesus não tinha alma humana, e o macedonianismo, que negava a divindade do Espírito Santo, foram condenados. A divindade do Espírito Santo foi afirmada, mas sem usar o homoousios, tanto que foi usado uma teologia semelhante de Basílio, que também não falava homoousios pelo Espírito Santo, por uma questão de manter o diálogo aberto com as diversas correntes ali anti-arianas. Em seguida, os imperadores proibiram as reuniões dos hereges. E uma coisa curiosa, décadas antes, um bispo chamado Ulfilas, um bispo de origem bárbara, tinha sido ordenado pelo bispo ariano Eusébio de Nicomédia, lá no comecinho, lá no ano 360, e ele traduziu a Bíblia para a língua dos godos. Godos era um povo ali da fronteira do Império Romano, um povo germânico. E ele tinha evangelizado os bárbaros, tinha feito muito sucesso. Inclusive, um grupo de bárbaros chegou a eleger ele como seu comandante militar, para você ter uma ideia. E já nessa época do Império, diversas tropas auxiliares do Império Romano, então o exército romano usava também tropas bárbaras. Então pagava os bárbaros, falava, vocês vão defender essa parte da fronteira, vão defender tal território, vão se estabelecer em tal lugar. Quando o Império Romano do Ocidente cai e os bárbaros invadem, esses bárbaros serão arianos, a maioria. Tinha um dos povos que não era ariano, ainda era pagão, eram os francos. Os outros bárbaros, a maioria, eram arianos. Então vai ser um reavivamento do arianismo depois que caiu o Império Romano. E esse reino dos francos, o rei deles, Clovis, vai se converter em 496. Então, o reino dos francos vai ser o primeiro reino católico do Ocidente. Por isso que se diz que a França é a filha primogênita da igreja. Porque quando se formou os reinos bárbaros, qual que foi o primeiro reino católico? O reino dos francos. Então, aqui, o texto da autobiografia de São Gregório de Nazianzo, que ele fez aos bispos que aceitaram a sua renúncia. Ele diz assim: é preciso união. Enfim, uni-vos. Há quanto tempo nossas divisões vêm sendo motivo de chacota do público? Diga-se também de toda a vossa ciência e arte de combater. Abraçai-vos uns aos outros, reconciliai-vos sinceramente. Eu serei Jonas, entregar-me-ei para salvar a embarcação, ainda que não tenha causado a tempestade. Lançar-me-ei no mar, e procurarei hospitalidade no ventre da baleia. Que este seja o começo de vossa reunião. Depois decidi o que virá a seguir. Que isto seja como os poços de Isaque. A mim será uma glória se a união perseverar entre vós, mas uma desonra se somente contra mim tal união se sustentar. A lei que os recomendo é a de combater pelas leis. Se tiver desanimados este espírito, nada será difícil.
Fui instalado contra a minha vontade nesta sede e a deixo por livre vontade. A fraqueza do meu corpo me aconselha. Devo pagar apenas uma vez o tributo da morte, e é Deus quem sabe a hora. Ó Trindade Santíssima, somente a vossa causa me interessa. Aqueles lábios outrora sábios, ou no mínimo livres e zelosos, ousará defender-vos? Adeus, colegas, lembrai-vos ao menos dos meus trabalhos. E, por fim, o creio de Constantinopla. Lembrando aqui que no creio se diz que o Espírito Santo procede do Pai. Depois, talvez por influência da teologia de Santo Agostinho, que entendia o Espírito Santo como amor mútuo entre o Pai e o Filho, os ocidentais vão colocar e procede do Pai e do Filho. Isso vai ser uma desculpa usada pelos bispos orientais lá em 1054 para se separar da igreja. Mas, repito, é uma desculpa. Por quê? Porque já a separação cultural, a separação teológica, a separação de compreensão de igreja, tudo isso já começa aqui. Então não é que, foi por causa disso, é só voltar atrás disso que basta. Não, isso foi apenas um pretexto. Então ensina o Concílio de Constantinopla. Por muito tempo também esse símbolo vai ser chamado de símbolo de Niceia. Não se vai encontrar nos autores ali próximos ao início do século IV, ao século V, quer dizer, esse como símbolo de Constantinopla, porque é uma espécie de Niceia explicado, um complemento do símbolo de Niceia. E nós hoje chamamos de símbolo niceno-constantinopolitano, que afirma: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio a Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.